Bom dia! Hoje é domingo, 16 de fevereiro de 2025. Finalmente voltamos com a live do livro após 2 domingos ausentes, né? Vamos tentar testar o som aqui para ver se está tudo bem e começarmos pontualmente às 10 horas. Bom dia! Aí, acho que sim, daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Então, vamos lá. Pontualmente 10 horas, sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, dia 16 de fevereiro, e a live do livro é sobre este livro aqui. Esse barco também é seu. Vamos falar sobre liderança, tá? Técnicas e desenvolvimentos de liderança. O subtítulo é Práticas Inovadoras de Gestão que levaram o USS Benfold a ser o melhor navio de guerra da Marinha Americana. O comandante que reinventou a gestão, né, de um navio na Marinha Americana. Então é muito interessante. Bom dia, meu bem. Depois me dá um ok se o som tá bom, tá? Esse livro é muito interessante. É um livro gostoso de ler, fácil. Parece que você está conversando com ele, porque o Michael Abrashoff, acho que é assim que fala sobre o sobrenome dele, ele conta as experiências, ele tem as regras de liderança e ele vai contando conforme ele vai relatando os acontecimentos, né, no navio, no período que eles estavam, que ele estava, né, comandante do navio Benfold. Tá bom o som? Maravilha. Então vamos lá. Já vou pedir desculpas antecipadas por vocês, porque a minha voz tá rouca, tá um pouco afônica, muito provavelmente em função de choque térmico, ar-condicionado, praia, calor, mas estamos de volta. Caso precise, eu tô com a aguinha aqui do lado e a ideia é a gente conseguir aí caminhar com vocês até 11 horas, que é o nosso horário previsto para essa live, tá? Então vamos lá. Quem foi Michael Abrashoff, né? Carinhosamente chamado de Mike, tanto pelos seus superiores quanto pelos seus subordinados. Foi um capitão de mar e guerra e especialista em liderança. Quando ele saiu da Marinha, ele abriu uma empresa, e vale a pena vocês pesquisarem, chama grassrootsleadership.com. É um site da empresa dele, tá? Depois, se alguém quiser, me pergunta pelo direct, no privado, que eu passo para vocês. E é muito interessante, porque as experiências dele são fenomenais. Claro que eu trago aqui, em função do nosso tempo, um recorte do livro e um recorte daquilo que eu mais me afinizo, mas vale a pena ler o livro porque ele dá os exemplos práticos e ele relata algumas situações que você faz uma analogia direta com o que acontece na sua empresa ou na sua área, no seu departamento. É muito interessante. E você tem um olhar, nesse caso, sobre a Marinha Americana, que eu particularmente não imaginava, né? Eu nunca entendi como é que funciona a dinâmica de um navio de guerra, vamos dizer assim. E é bem interessante a perspectiva com que o livro nos traz essa grande e complexa empresa que é a Marinha Americana. Não muito diferente, porque ele faz analogias que cabem à nossa realidade em todas as empresas, e ele cita isso o tempo todo. Eu vou trazer também aqui algumas falas dele para vocês, tá? E ele começa o livro falando assim, ó, já no prefácio: quem busca uma cultura de paz pode aprender alguma coisa útil com a história de sucesso de um navio de guerra? Ele já começa a instigar você, e aí ele traz umas 5, 6 perguntas nesse nível que é para fazer a gente pensar. E aí a resposta é que certamente que sim, né? Uma vez que podemos considerar este livro uma obra sobre pessoas, sobre seres humanos, que tem uma história de vida, muitas vezes sofrida, limitada, cheia de percalços, frustrações, decepções e também cheia de demonstrações de coragem, desafios estimulantes, companheirismo, alegria e realizações. São histórias que revelam o caráter das pessoas. Ou seja, não é um livro sobre a guerra, é um livro sobre as pessoas. E, no caso dos líderes, né, da gestão, da liderança, na forma com que a gente pode se desenvolver cada vez mais e melhor,
desenvolver habilidades na forma de tratar as pessoas para que a nossa equipe, o nosso time, a nossa tripulação, como ele diz, tenha resultados mais assertivos, melhores também, e trabalhem num ambiente mais agradável, mais otimizado e mais feliz, obviamente, é o objetivo da nossa live, qualquer que seja o assunto do livro que a gente traga aqui para vocês. É um livro sobre o potencial de cada pessoa, sobre os motivos que as levam a agir e sobre como ele pode florescer de modo surpreendente, o potencial das pessoas, se lhe proporcionarem as condições adequadas e uma liderança inspiradora. Então, sim, o papel do líder é fundamental para qualquer equipe, qualquer tipo de equipe, de pessoas, de área e de empresas. Vamos aprender também inúmeras lições sobre as competências de um líder genuíno, capaz de mobilizar as melhores energias das pessoas com as quais trabalha. São competências sutis, como saber ouvir com atenção, praticar a aceitação positiva incondicional, elevar a autoestima por meio da proposição das equações impossíveis, que é o que queremos, mas ainda não sabemos como obter, ele chama isso de equações impossíveis, voltadas então para a superação de limites, dentre outras competências que ele traz o tempo todo aqui no livro. O líder precisa encarar alguns desafios e questionar os seus próprios modelos mentais, a formatação do seu pensamento, que muitas vezes funciona como um filtro pelo qual passa apenas o que se ajusta ao que já é conhecido e aceito como verdade. Então, a gente vai falar até da condição ali do padrão, né, do operacional padrão, e como a gente precisa estar cada vez mais fora da caixa, com a mente aberta, com o pensamento livre, para que a gente conquista melhores coisas, que a gente tenha sucesso, que a gente desenvolva as pessoas e que a gente consiga realmente desenvolver um trabalho mais otimizado, com processos adequados e que facilitem a vida, inclusive, de quem os executa. O líder precisa criar um ambiente de confiança inequívoca, no qual todas as pessoas do grupo possam externar livremente não apenas as suas ideias, mas também os seus anseios, os seus medos e as suas fraquezas. Um ambiente em que as pessoas possam admitir e aceitar a própria vulnerabilidade. E aí eu diria que quando a equipe está coesa, a gente vai falar de união mais para frente, essa vulnerabilidade de um membro da equipe, ela acaba minimizando os impactos quando os outros membros estão unidos e estão ali dispostos a suprir as necessidades daquela pessoa que não está num dia bom, porque todo mundo vai ter um dia bom. Então, quando um cobre o outro, a falha do outro, a gente tende a minimizar os impactos negativos de quando a equipe não está 100% bem, que é normal. O líder tem o desafio de estabelecer um propósito claro, muito bem articulado, que possa ser entendido sem dubiedades por todos que compõem o grupo, sem exceção. Então, cuidado com as duplas interpretações. Se você fala uma coisa querendo dizer outra, a chance de dar problema é alta, tá? Então, a gente vai falar mais sobre comunicação também. Fique atento à sua forma de passar informação e comunicar o que você precisa, o que a empresa precisa para a sua equipe. O líder precisa estabelecer os valores inegociáveis e inalienáveis, principalmente. É importante ter esse propósito claro e é importante que as pessoas saibam o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer, né? Qual é o limite? Esse limite tem que estar claro. Esses valores inegociáveis têm que estar claro para que as pessoas não errem por ignorância ou desconhecimento, tá? O gestor deve conhecer muito bem os integrantes da sua equipe e dar-lhes autonomia para revelar o seu potencial. Ele precisa garantir que a sua equipe saiba por que faz o que ela faz. Então, o propósito da organização, da área, do time, da equipe, da pessoa tem que estar muito claro para todos os envolvidos. E principalmente
para quem executa, para quem faz o que faz. Ela tem que saber, é importante também que ela saiba a complementariedade daquilo que ela faz, da função dela, porque normalmente as funções são interdependentes, né? Para que uma próxima etapa seja executada e concluída com sucesso, a etapa anterior também tem que ter sido feita desta forma. A comunidade empresarial precisa descobrir como ajudar a pessoa a crescer. Quando as pessoas deixam a empresa em que trabalhavam, 65% delas estão, na verdade, deixando seus gerentes. Os líderes estão cometendo falhas e os custos são assustadores. Aqui ele traz uma pesquisa que ele fez logo que ele assume o comando desse navio, do Benfold, né? Por quê? Ele vê que a taxa como é que fala, de mudança, de troca na Marinha, ela é muito alta. Ela é maior do que o normal de qualquer empresa. E aí ele foi fazer uma pesquisa de por que as pessoas saíam, por que as pessoas não queriam se realistar e continuar naquele trabalho, e também por que as pessoas chegavam. Descobriu que a maioria da tripulação chegava em função de não ter uma condição de vida favorável, principalmente para as pessoas, né, para quem chegava a estudarem. Então, o propósito da maioria das pessoas que estavam, que se alistavam, era em função de conseguir dinheiro, principalmente, para poder, ao retornar da missão, estudar, né? Então, e muitas vezes esse propósito ele se perdia em meio às ações, à falta de uma liderança mais humanizada, que imagina, né, um ambiente militar como é que é. Então, ele percebeu que essa rotatividade alta se dava muitas vezes porque as pessoas não se sentiam bem, não sentiam o seu propósito atendido e não gostavam de estar naquele navio, que é o exemplo que ele traz, ou naquele lugar que elas ocupavam profissionalmente. E aí, muitas vezes, a responsabilidade desse não querer estar ali eram dos seus líderes, eram do que eles chamam da média gerência, né? De quem estava entre a alta direção e a operação em si, os executores, os colaboradores, os subordinados de modo geral. O que todos os líderes têm em comum é o desafio de obter o máximo da sua equipe, e isso depende de 3 variáveis: as necessidades dos líderes, o clima na organização e a competência potencial da equipe. Então, são 3 variáveis comuns a todos os líderes em qualquer tipo de organização. A empresa tem um propósito e ele precisa ser atendido, né? Então, são essas necessidades dos líderes. O clima na organização, como a gente realiza esse propósito, como a gente lida com essas necessidades, e a competência, obviamente, a habilidade de quem está ali para realizar o que tem que ser realizado ou para fazer o que tem que ser feito. As organizações geralmente equilibram mal essas variáveis e acabam se prejudicando. Então, muitas vezes elas têm um pensamento unilateral, pensam apenas em si mesmas e acabam né, ficando mais frágeis ou vulneráveis, uma vez que as pessoas, a não terem também as suas necessidades atendidas, saem, se despedem, né, saem do posto que assumiram para aquela função, para aquela missão, para aquele cargo, dependendo da empresa. Líderes excepcionais sempre foram raros. A verdadeira liderança tem a ver com a compreensão de si mesmo, eu diria o autoconhecimento, e usar esse aprendizado para criar a melhor organização possível. Então ele fala o tempo todo, seja ele falando dos comandantes, dos almirantes, dos subordinados, dos praça que eles chamam, que na minha percepção são a hierarquia mais baixa, né, do navio. Enfim, não interessa de quem está se falando, mas o tempo todo ele fala de fazer o seu melhor, de entregar o seu melhor, de pensar o melhor das pessoas, de criar a melhor organização possível naquele momento ou dentro do contexto que você está vivendo, que você está vivenciando. A arte da liderança, então, reside em coisas simples. Atitudes baseadas no bom senso asseguram um moral elevado e aumentam as possibilidades de vitória.
A vida nem sempre é segura e muitas vezes de ações bem intencionadas resultam consequências não intencionais. Então não basta a boa intenção, mas ela é primordial. Seria o primeiro ingrediente, né, para o desenvolvimento de tanto uma liderança quanto um time forte, melhor e com melhores resultados. O eterno desafio do mundo real é ajudar as pessoas menos talentosas a transcender as suas limitações. O essencial é ser respeitado, digno de confiança e eficaz. Como que se constrói isso então? Né? Como que você constrói esse respeito, essa confiança e essa eficiência da equipe, do time sobre ou sob a sua gestão? Você nunca vai errar se você fizer a coisa certa. E como você define a coisa certa? Você sabe quando você vê. Se parece certo, tem o cheiro certo, o gosto certo, é quase certo que seja a coisa certa. E você estará no caminho certo. E aí, eu gosto dessa analogia dele, porque a gente normalmente sabe quando algo vai dar ruim, né? Quando a gente está fazendo um negocinho, algo que não deveria ser feito exatamente daquela forma. Se a gente precisa esconder alguma coisa de alguém, quer dizer que não é a melhor maneira de ser feito. Então, ele afirma também várias vezes durante o livro que você nunca vai errar se fizer a coisa certa. Para Mike, o segredo para ser um comandante bem-sucedido é ver o navio pelos olhos da tripulação. Ou seja, todo líder deve enxergar a empresa, a área, o departamento, as pessoas a partir dos olhos de quem está com ele, a partir dos olhos do seu time, da sua equipe. Entender por que as pessoas fazem o que fazem, ouvir as experiências de quem está executando, escutar mais e planejar com todos as melhores práticas. Então você precisa começar a criar essa coesão, essa união a partir do básico, daquilo, da necessidade de cada função, né? A partir dos olhos de quem está executando essa função. Muitas vezes a gente quer dar uma ideia, quer dar uma ordem, e quem está fazendo sabe que não vai conseguir fazer daquela forma. Então, é importante também a gente focar nos resultados. Daqui a pouco vai aparecer uma frase que fala sobre isso também. Devemos juntos aprender que sempre existe uma maneira melhor de fazer as coisas. É preciso analisar os processos e, principalmente, implementar processos que as pessoas gostem de executar. Encoraje o seu time não só a encontrar maneiras melhores de realizar suas tarefas, como também de encontrar prazer em fazê-las. Dê a eles essa autonomia, né, de buscar novas formas e melhores formas de desenvolver aquilo que eles fazem, com o mesmo resultado ou com resultados melhores ainda. Você precisa aprender sobre o seu pessoal. Eles são mais sensíveis do que você imagina e sempre sabem qual é o resultado do jogo, mesmo quando você não quer que saibam. Então, de novo, né, a gente vai falar mais e mais sobre a comunicação, sobre a forma com que a gente passa determinada notícia. Não tente enganar o seu time, eles convivem com você diariamente, eles sabem quando você está escondendo alguma coisa, quando você está falando uma coisa querendo dizer outra. Então, seja claro, inclusive sobre aquilo que não pode ser falado, entendeu? Então, se você desenvolve esses laços de confiança com o seu time, quando você não pode falar alguma coisa e você explicita isso para eles, eles compreendem, eles não se sentem inseguros, eles não acham que você está enganando, eles entendem a sua posição também dentro, né, da empresa, dentro da função que você exerce. É prejudicado o estilo de gerência que vigia cada movimento dos subordinados. O microgerenciamento não é eficaz e não desenvolve autonomia no time. Se você é líder, você tem pessoas para executarem as tarefas sob o seu comando, né, para que você possa ajudá-los a melhorar as formas de fazer, os resultados, a dar os conselhos adequados, o direcionamento adequado, com essa visão do propósito da empresa, do porquê o que é feito precisa ser feito. Não há necessidade de microgerenciamento. Se você precisar ir lá checar tudo que é feito o tempo todo, muitas vezes fazer ou se meter naquilo que eles estão fazendo,
talvez as pessoas sejam indispensáveis se você quiser tudo da sua forma. Então, pare para pensar sobre isso também, tá? Aprenda a não desistir das pessoas até ter esgotado todas as oportunidades para instruí-las e ajudá-las a crescer. Algumas vezes é preciso jogar pesado para conseguir um bom resultado. Se você tiver que fazer uma intervenção mais séria, mais firme, faça. E faça diretamente com as pessoas responsáveis por aquele ato, por aquela falha, por aquela ação. Faça o que for preciso pelo seu pessoal e desenvolva o seu time. E faça no momento adequado. Não espere as coisas passarem, a pessoa aprender sozinha que aquilo que ela está fazendo não é o mais adequado. Como qualquer negócio, desculpa, como qualquer negócio, nenhuma pessoa pode permanecer no topo dele absolutamente. É por isso que você precisa obter mais do seu pessoal e desafiá-lo a entrar em ação. Lá no final do livro, o Mike fala, ele explica o que aconteceu quando ele saiu do navio e passou o comando do navio para o seu sucessor, né? E a tranquilidade com que ele fez isso, porque ele confiava na equipe dele. E quantas vezes você precisa trazer uma pessoa de fora porque você não tem nenhuma pessoa apta para te substituir dentro do seu time? Eu convidaria você a repensar essa ação. O quanto que você está realmente desenvolvendo o seu time, quanto que as pessoas podem assumir funções né, de maior responsabilidade, cargos mais elevados, pela forma com que você está ajudando a desenvolvê-lo. O que é preciso agora é uma nova maneira convincente de inspirar as pessoas a dar o melhor de si enquanto as coisas estão acontecendo à velocidade da luz. Dar autonomia significa definir os parâmetros pelos quais as pessoas têm permissão para operar e então deixá-las à vontade. Deixá-las fazer o que elas precisam fazer. Mike deixava claro seus limites e costumava dizer e agir conforme a sua fala, mesmo se as decisões fossem erradas, né? O que ele falava? Que mesmo que as decisões fossem erradas, ele ficaria do lado dos seus tripulantes. Com sorte, eles aprenderiam com os próprios erros. E quanto mais responsabilidade recebiam, mais eles aprendiam. Construa, então, uma equipe de colaboradores que floresçam dentro de um espírito de disciplina descontraída, com criatividade, senso de humor e orgulho. Desenvolva na sua equipe o orgulho de trabalhar aonde eles trabalham, de fazer aquilo que eles fazem, de pertencer à sua equipe, ao seu time, à sua organização. O seu trabalho é criar um clima que permita às pessoas liberarem o seu potencial. Dado o ambiente certo, há poucos limites que as pessoas não conseguem superar. Lidere pelo seu exemplo. O líder jamais consegue o que quer ordenando simplesmente que aquilo seja feito. A liderança de verdade deve ser conquistada pelo exemplo, não por preceitos. O seu pessoal segue o seu exemplo. Os sinais que você passa são importantes, ainda que você não perceba, ainda que você não acredite. E aí eu faço aquela pergunta: se você não gosta de como o seu time está se comportando, redobre a atenção nas suas atitudes e mude imediatamente, porque o seu time é reflexo da sua liderança, ou melhor, eu diria, de você, daquilo que você faz e de como você faz. Os seus subordinados observam você e você exerce uma enorme influência sobre eles, ainda que não perceba ou não queira. Você instrui o seu time pelo modo como age a cada decisão que toma e em cada ação que pratica. Esteja bem preparado para isso. Os líderes precisam entender que influenciam as pessoas profundamente, que o seu otimismo e pessimismo são igualmente contagiosos, que eles estabelecem diretamente o tom e o espírito de todos ao seu redor. Aí vem a pergunta: você gosta do que vê em seu time? O principal sinal que você precisa transmitir constantemente ao seu pessoal é que todos são importantes para você. Na verdade,
Nada é mais importante para você do que o seu time. Compreenda a sua influência e use-a de maneira sensata. Faça seus subordinados sentirem-se valorizados e faça-os crescer. Não use a sua influência para manipular as pessoas. Faça-os crescer. Desenvolva uma cultura que permita às pessoas reconhecerem os seus erros e assumam as responsabilidades por eles. Faça com que a própria pessoa reconheça a contribuição dela por aquilo que aconteceu não conforme o esperado, né? Ou de modo inesperado. Que ela consiga perceber a contribuição dela e não buscar culpados, e nem quem foi que fez ou que errou mais, mas que ela tenha o foco na solução do problema, que ela assuma sua responsabilidade e que junto com a equipe descubram e desenvolva melhores práticas, melhor forma de realizar a mesma coisa. Tome cuidado com os atalhos éticos e obedeça mesmo quando você discorda. Uma política com a qual você não concorda ainda é sua responsabilidade aplicá-la se você é um bom líder. Essa disciplina é decisiva. É importante que você não prejudique os seus superiores e não há nada de errado em tentar encontrar uma maneira melhor de cumprir as ordens que lhes deram. Então, você que é gerente, né, que está na média liderança, você precisa entender esse fogo cruzado em que você se encontra, né? Você não pode expor a sua liderança, você não pode expor os seus desacordos, os seus desafetos, porque você precisa fortalecer a sua equipe. E é dessa forma que você vai conseguir gerar uma equipe coesa, uma equipe mais forte, uma equipe mais segura e uma equipe mais confiante, consequentemente com melhores resultados. Chegar a algum lugar é importante. Como você chega lá é igualmente importante. E aí, de novo, o Mike nos diz: faça a coisa certa. Faça o que deve ser feito. Ouça com o máximo de atenção. Considere cada encontro como a coisa mais importante do momento. Acolha as boas ideias para melhorar o desempenho de todos na sua organização, no seu time, na sua área, no seu departamento ou no seu navio, como nos diria o Mike. O seu pessoal quer acreditar que o que estão fazendo é igualmente importante e querem ser tratados com respeito. Descubra o que eles querem da vida e ajude-os a chegar lá. Você vai ajudar a transformar a sua equipe e ter melhores resultados a partir do momento em que eles percebem que o propósito da empresa está alinhado com o propósito de vida deles. Encontre as pessoas certas para os lugares certos. Use o poder mágico da palavra. Use o poder da linguagem para influenciar o moral do seu time, da sua equipe. A confiança é igualmente contagiosa. Articule uma meta comum que inspire um grupo variado de pessoas para que se empenhem em conjunto. Um objetivo que transforme a vida de todos e que todos consigam compreender quando chegaram lá. A mudança amedronta os trabalhadores e o medo prospera em meio ao silêncio. O antídoto é óbvio. Comunique-se sempre. Fale com todos o tempo todo. E seja claro nessa comunicação. Seja assertivo na comunicação. Conte pessoalmente para todo mundo o que espera de cada um. Deixe as pessoas saberem o que você espera dela, qual é o papel delas dentro de cada processo da sua equipe. E explique principalmente o porquê das mudanças quando elas forem necessárias. Porque isso vai gerar segurança. As pessoas não devem ter tempo para ficar pensando e imaginando por que as coisas estão acontecendo. Elas precisam ter clarezas e saber o porquê as coisas acontecem. Inclusive, quando uma mudança é necessária. O sigilo gera isolamento e não sucesso. Conhecimento é poder, sim, mas o que os líderes precisam é do poder coletivo
e isso requer também um conhecimento coletivo. Então, você precisa participar, as pessoas, a sua equipe, das informações. Não importa quão fantástica seja a sua mensagem. Se ninguém vai recebê-la, você não está se comunicando. E eu ainda acrescentaria, se as pessoas vão recebê-la inadequadamente, você está comunicando erroneamente, o que pode ser pior do que não comunicar. Liberdade gera disciplina. Faça o seu time pensar e agir por conta própria e desenvolva a cultura do feedback para melhorar sempre. Deixe as pessoas executarem o trabalho delas e crie uma cultura com que elas venham te trazer os resultados. Se elas precisarem de apoio ou de alguma orientação, que elas venham buscar essa orientação. Mostre que você realmente confia nelas. E avalie os resultados, obviamente. Com uma boa liderança, a liberdade não enfraquece a disciplina. Ao contrário, ela a fortalece. Dar liberdade às pessoas é um forte incentivo para que elas não cometam erros. Cria um clima de confiança. Os líderes precisam ter a coragem de forçar o reconhecimento dos erros. A melhor maneira de manter qualquer empresa no rumo do sucesso é dar às pessoas toda a responsabilidade que esteja ao alcance delas e então observar. Desenvolva isso com sua equipe. A confiança é uma maravilha humana. E aí eu diria que não é só no processo de liderança e não só no relacionamento profissional, em todos os relacionamentos da sua vida. Seja na sua família, com seu marido, com sua mulher, com seus filhos, com seus amigos. A confiança é realmente uma maravilha humana. Você só faz jus à confiança ao concedê-la. Quando o pessoal passa a confiar mais em si e nos outros, as pessoas começam a comunicar mais também entre si e passam a se ajudar mutuamente toda vez que uma área estiver em dificuldades. Tudo passa a ser feito em benefício do coletivo. Quando toda empresa ganha, todo mundo ganha. Quanto mais as pessoas sentirem-se seguras, melhor para todos. Então, acaba aquela fala dentro da empresa de que, isso não é minha função. Eu não fui contratado para isso. Fulano é que tem que fazer isso, aquilo. Todos trabalham para o bem comum e todos fazem o que precisa ser feito para esse benefício coletivo. Por quê? Cada um sabe que quando chegar o momento e cada um precisar, eles também terão o apoio dos colegas que estão junto com eles. Bom dia, Marise, seja bem-vinda. Por ser uma questão vital, criar um clima de confiança no qual as pessoas não tenham medo de dar notícias que sabem que você não quer ouvir, principalmente em estruturas incrivelmente complexas, dotadas da tecnologia mais sofisticada, que muda o tempo todo, que precisam ser atualizadas, as pessoas precisam ser capacitadas, melhor qualificadas o tempo todo. Então, existe mudança o tempo todo na evolução. E a confiança é o elo que faz com que essas mudanças não gerem tantos transtornos, tantos medos e tanta insegurança quando precisam acontecer e serem feitas. Você nunca deve levar os problemas secundários ao conhecimento do seu chefe se for capaz de resolvê-los sozinho. Mas em situações críticas, faça-o saber o quanto antes. Eu adoro essa frase agora, ó. As má notícias não melhoram com o tempo. Quanto mais você espera, menos tempo seu chefe tem para ajudar você a encontrar a solução. Então, não fique levando para ele qualquer probleminha, qualquer coisa, resolva. Né? Não exija dele o microgerenciamento que ele não quer e não precisa dar. Mas, quando é algo importante, crítico, desafiador, você precisa deixar com que ele saiba o quanto antes, para que ele possa te ajudar, inclusive a fazer intervenções, se forem necessárias, junto com você, pela sua equipe, para a sua equipe, para toda a organização. Busque resultados, não elogios. Encontre maneiras melhores de fazer qualquer coisa. Esteja aberto a ouvir formas diferentes de alcançar os mesmos resultados. É provável que você encontre maneiras melhores e mais rápidas
se você tiver esse abertismo. Porque nada melhor do que uma boa ideia da pessoa que está ali desenvolvendo o processo, que está ali executando a tarefa, fazendo a ação propriamente dita. Então, escute essas pessoas, esteja aberto a novas formas de fazer a mesma coisa. Faça o seu pessoal sentir que pode falar livremente, não importa o que tenha a dizer. Fatos são fatos e merecem atenção, não retribuição. Aqui, o Mike fala muito do processo de reconhecimento, de desenvolvimento da postura das pessoas e de não querer pegar o mérito só para ele. Muitas vezes, as organizações reconhecem a gestão, né, os líderes, e é óbvio que esse reconhecimento precisa ser feito, mas nenhum líder chega a nenhum resultado sozinho. O resultado do líder é fruto do resultado do trabalho de muitas pessoas envolvidas, e essas pessoas precisam igualmente serem reconhecidas. Livre o seu pessoal do autoritarismo e torne-os responsáveis para tomar decisões, corrigir erros e provar a si mesmos que fazem parte de uma equipe excepcional. Delegue responsabilidade ao seu pessoal e, ao mesmo tempo, ofereça-lhe diretrizes segundo as quais tenham permissão para atuar. O ato de experimentar fortalece o caráter, aumenta as habilidades e alimenta a coragem. Assuma riscos calculados e aposte nas pessoas que pensam por si mesmas. Então, como você vai saber quais são essas pessoas? Se você conhecer a sua equipe. Se você souber as habilidades de cada um. Se você souber o propósito de cada um. Ao vivo é isso, né, gente? Não tem jeito. Se tudo que você der são ordens, então tudo que você vai receber em troca serão executores de ordens. Faça as pessoas sentirem-se donas da empresa e nunca mais terá problemas no seu negócio. Dê ao seu pessoal um propósito claro para estar ali. Vá além do procedimento padrão. Inovação e progresso são alcançados apenas por aqueles que se aventuram além do procedimento operacional padrão. Você precisa pensar com inventividade, mas com realismo, sobre o que pode estar mais à frente e se preparar para alcançá-lo. Precisa encontrar novos meios de realizar tarefas antigas e com métodos diferentes para os novos problemas. Concentre-se nas suas prioridades. Um pequeno planejamento antecipado pode lhe dar uma imensa vantagem. Esteja preparado para os imprevistos e esteja preparado com a sua equipe. Faça o seu time estar preparado para os imprevistos, para que vocês possam resolvê-los de maneira rápida e da melhor forma possível. Ofereça benefícios para todos. Faça o possível para tornar as coisas melhores para os outros e desenvolva pessoas com o mesmo objetivo, fazer o seu melhor. Não trabalhe mais, trabalhe melhor. Às vezes, uma solução é tão simples e tão evidente que a ignoramos, e esse é um grande erro. Faça todas as equipes saberem um pouco de tudo dentro da organização, e principalmente em seus departamentos ou suas áreas específicas. Não existem aspectos negativos em ter funcionários que sabem como cada divisão de uma organização funciona. A liderança é principalmente a arte de fazer as coisas simples muito bem. O melhor líder fortalece os outros, ajudando-os a se sentirem bem em relação ao seu trabalho e a si mesmos. Vou correr aqui, gente, para eu conseguir terminar, mesmo que seja um pouquinho antes, porque senão não vou conseguir terminar. Prepare o seu pessoal e cultive a autoestima. Acredite e confie na sua equipe. O reforço positivo e pessoal é a essência da liderança eficaz.
Diga pessoalmente ao seu pessoal quando eles fazem um bom trabalho. Aperte a mão da pessoa. Olhe nos olhos. Seja franco e cordial. A frieza congela e o calor aquece. Pequenas coisas fazem um grande sucesso e pequenas atitudes de um líder formam uma grande equipe, mais coesa, mais segura e mais confiante o tempo todo. Dê liberdade a pessoas com talento e deixe-as subir a níveis que ninguém esperava. Delegue responsabilidade às pessoas que estão prontas e são capazes de aceitá-la. Faça as pessoas que trabalham para você sentirem-se necessárias e altamente valorizadas. O sucesso de toda empresa é uma conquista coletiva. Espere o máximo do seu time e você vai receber o máximo. Se parássemos de rotular as pessoas, de tratá-las como se fossem burras, elas teriam um desempenho melhor. Então não subestime a sua equipe. Não subestime as pessoas que trabalham com você. Desenvolva nelas e faça elas terem um melhor desempenho, porque elas são capazes, se elas estão ali. Principalmente se foi você quem as escolheu. Os líderes de todos os tipos de empresa podem alcançar novos patamares de sucesso, encorajando o pessoal que trabalha para eles a se expressarem tanto no nível pessoal quanto no nível profissional. Isso requer líderes que os compreendam e os valorizem como pessoas. Tudo o que você possa fazer para compreender o seu pessoal, apoiá-lo nos tempos difíceis e alimentar os seus dons vai trazer benefícios para o seu objetivo final. Todos ganham. Todos ganham. Forme um grupo forte e entrosado. Prepare as pessoas para aceitar mais responsabilidade. Aconselhe continuamente e honestamente. O esforço valerá a pena. O esforço sempre valerá a pena. Esse é o segredo de ser um bom líder. Aconselhamento contínuo e honestidade coerente. Ou seja, aquilo que você fala e aconselha as pessoas, ela tem que ser coerente com aquilo que você faz. Então, preste atenção. Lembre-se que você influencia as pessoas às quais você lidera. Se você quiser subir na escada profissional, precisa fazer mais do que a sua tarefa específica. Precisa fazer as coisas que afetem a vida das outras pessoas da organização. Dê um retorno consistente rotineiramente. Sempre que as pessoas fizerem um ótimo trabalho, deixe que saibam disso. Sempre que deixarem a desejar, não permita que piorem cada vez mais. Seu pessoal valoriza sua honestidade. Assuma a sua responsabilidade. E faça esses apontamentos em cima do lance. Não espera, a hora que ele está falando, fala essa frase aqui, ele traz vários exemplos, ele está falando do processo de avaliação de desempenho, que normalmente acontece anualmente em todas as empresas. Algumas organizações fazem semestralmente, muito poucas trimestralmente. Então, pontue a falha, pontue o erro em cima do lance para que você tenha a oportunidade de ajudá-lo a ser corrigido, né, de melhorar, de fazer a sua equipe aprender com erros, mas principalmente pontue em cima do lance também as conquistas, quando a pessoa faz um ótimo trabalho, quando ela dá uma excelente ideia, quando ela pensa diferente, quando ela executa melhor e traz resultados melhores também. Estimule a união, faça as pessoas compreenderem-se e ajudar uns aos outros. Uma das coisas mais duras para as organizações é conseguir que as pessoas deixem de lado as diferenças pessoais e trabalhem para o bem-estar de todos os envolvidos. A tarefa do líder é reunir a melhor equipe possível, treiná-la e descobrir a melhor maneira de fazer com que os integrantes dela trabalhem juntos para o bem da organização. O que funciona melhor é um grupo que trabalha em conjunto e em que todos apoiam uns aos outros. Tratar as pessoas com dignidade e respeito não é apenas moralmente correto, mas também altamente prático e produtivo. Dê o melhor de si e as pessoas vão dar o melhor de si também. A união começa pelo reconhecimento de interesses comuns. Tem a ver com maximizar as diferenças
e canalizá-las no sentido das metas comuns do grupo. Como é que as pessoas vão ter esse foco se elas não souberem qual é o propósito da empresa? Quais são as metas comuns do grupo? As pessoas precisam de modelos de comportamento positivos. Ninguém é perfeito. Aplauda os pontos fortes e ajude a superarem os pontos fracos. Acima de tudo, trate e exija que uns aos outros se tratem com dignidade e respeito. E, gente, esse comportamento positivo faz uma grande diferença em todo o time, em toda a organização. As pessoas estão cansadas de gente que só reclama, de gente que só culpa o outro, de gente que só briga pelas conquistas, pelos direitos e não assumem os seus deveres. Então, lembre que as pessoas seguem os seus exemplos. Seja um exemplo positivo, seja um bom exemplo. Dê o melhor de si e faça o melhor para que os outros também possam se desenvolver da mesma maneira. Melhore a qualidade de vida do seu pessoal. Descubra formas de se divertir enquanto executem o seu trabalho, por mais difícil que este possa ser ou parecer. Lembre-se que nós estamos falando de um líder, de um comandante de um navio de guerra. E aqui ele traz todo um capítulo e vários exemplos de como se divertir, mesmo em situações críticas. E é preciso que os líderes pensem mais sobre isso. Precisam fazer com que as pessoas executem o seu trabalho com alegria, com diversão, que saibam, né, com confiança, que saibam que podem contar uns com os outros, sem medo, sem insegurança, sem aquele clima pesado de o que vai acontecer, de que não sabem, né, o que está se passando pela empresa. Enfim, tem diversos exemplos aí e eu penso que enquanto eu falo isso, todos vocês devem estar lembrando dos exemplos que vocês vivenciam no dia a dia. A diversão é um conceito que você pode aplicar a qualquer local de trabalho, a qualquer momento. Quando você consegue ajudar as pessoas, o trabalho delas melhora. Em tempos difíceis, relaxe um pouco. A qualidade incomoda algumas pessoas. Viva com isso. Ao fazer coisas novas e inovadoras, você poderá despertar inveja e hostilidade. Procure também ficar atento a isso. E não manipule nem seja manipulado por isso. Pense na liderança como um objetivo maior do que ela mesma. E nunca se esqueça que para um bom líder, o otimismo manda. E para a equipe também. Uma boa equipe não se forma sem otimismo. Não se forma vendo só o ponto fraco das pessoas, só focando nos erros, no que elas falharam. Não. Uma boa equipe precisa ser valorizada, precisa aprender com seus próprios erros e precisam ser principalmente reconhecidas pelo seu trabalho bem feito. Pense na liderança como um objetivo maior que ela mesma, como ele já disse aqui. E aí, já finalizando, vou terminar um pouquinho antes, por causa dessa garganta, já pedindo desculpa para vocês pelas tosses e pelas interferências durante a fala. Se quisermos seguir a receita do sucesso de Mike, devemos absorver e aplicar as 10 regras de confiança dele. Primeira, lidere pelo exemplo. Segunda, ouça com o máximo de atenção. Terceira, compartilhe o objetivo e o sentido. Quarta, crie um clima de confiança. Quinta, busque resultados e não elogios. Sexta, assuma riscos calculados. Planeje. Tenha o apoio da sua equipe. Sétima, vá além do procedimento padrão. Oitava, prepare o seu pessoal. Nono, estimule a união. E décima, melhore a qualidade de vida do seu pessoal. Essas 10 regras são os títulos dos capítulos desse livro. Alguns citados durante a live, algumas falas, né? Para cada uma dessas 10 eu trouxe um novo exemplo, mas não vou falar aqui que eu não vou conseguir terminar até as 11 para vocês, mas isso é bom porque estimula, instiga vocês, motiva vocês a lerem este livro. Para finalizar, vamos resumir as palavras de Mike. Liderança não é salário. Liderança é compromisso. Você precisa liderar com toda a preocupação e energia e precisa ser e estar acessível.
A melhor liderança é mantida quando se assume a plena responsabilidade por resolver os problemas cruciais. Espera-se que os líderes resolvam os piores problemas e inspirem um trabalho maravilhoso. Você inspira a sua equipe? Elas querem ser igual a você? As pessoas querem ser iguais a você? É possível alcançar a unidade de objetivos, mesmo contra as piores adversidades e algumas vezes por causa delas. As empresas em todas as partes do mundo podem fazer o mesmo. Afinal, estamos todos no mesmo barco. Esse é o livro, né? Este barco também é seu. Novamente, desculpem-me pela situação, mas eu não queria ficar mais um domingo, 3 domingos seguidos, sem fazer a live para vocês, tá bom? Obrigada a todos, a gente termina um pouquinho mais cedo hoje. Beijo grande, um ótimo fim de domingo a todos. Semana que vem a gente vai falar sobre frustração. Uma profissional maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com ela quando eu fiz consultoria em alguns hospitais lá em São Paulo, tá? Beijo grande, ótima semana e excelente fim de domingo a todos. Obrigada.